Eu não estava procurando nada. Isso é importante dizer logo de início, porque a história que você está prestes a ouvir é do tipo que as pessoas imaginam diferente. Imaginam uma mulher que suspeitava, que foi atrás, que vasculhou o celular dele às 3 da manhã, que instalou o aplicativo de rastreamento. Não foi assim. Eu estava procurando uma caneta. Meu nome é Camila, 41 anos. Supervisora de RH numa empresa de médio porte. Casada havia 14 anos com o Fábio. 44 anos, engenheiro, o tipo de homem que a maioria das pessoas descreveria como ótimo marido, se você perguntasse na rua. Tínhamos uma filha, a Isabela, 12 anos. Tínhamos um apartamento que havíamos comprado juntos 8 anos antes. Tínhamos uma rotina que funcionava. Não perfeitamente, não sem atrito, mas funcionava do jeito que a maioria das rotinas de 14 anos funciona, com os ajustes silenciosos que duas pessoas fazem quando aprenderam os limites uma da outra. Eu achava que conhecia os limites dele. Na noite de uma terça-feira de março, abri a gaveta da escrivaninha dele para pegar uma caneta porque a minha tinha acabado. E encontrei uma nota fiscal. Deixa eu te contar quem eu era nesse casamento antes daquela noite de março. Era a que organizava. Não só a casa, a vida. O calendário de vacinação da Isabela, o seguro do carro, a revisão anual do apartamento, a declaração de imposto de renda dos dois. O Fábio era competente no trabalho e desligado em casa. Não por má vontade, mas por um tipo de incapacidade prática que ele nunca havia desenvolvido porque sempre havia alguém que desenvolvesse por ele. Eu controlava as finanças, não por desconfiança, por organização. Tínhamos uma planilha que eu atualizava todo mês. Receitas, despesas fixas, despesas variáveis e investimentos. O Fábio tinha um cartão de crédito próprio que ele usava para despesas pessoais e às vezes de trabalho. Eu não olhava os extratos dele, mas olhava o total que ele me passava todo mês para fechar o planejamento da casa. Há 6 meses, os números dele vinham um pouco maiores do que o histórico. Não muito. 200, 300 reais a mais por mês, o tipo de diferença que sozinha você atribui à inflação, a uma despesa eventual, a um almoço com um cliente que não foi reembolsado. Eu havia anotado na planilha. Havia marcado como variação, verificar. Nunca verifiquei. Se você já olhou para um número numa planilha e escolheu não investigar porque a resposta dava medo, você sabe exatamente o que eu estava fazendo nesses 6 meses. Fica comigo, porque a nota fiscal que eu encontrei naquela gaveta não foi só uma prova. Foi a resposta para uma pergunta que eu vinha adiando. Tem coisas que a gente sabe antes de saber, não de forma concreta. Você não consegue nomear, não consegue apontar, mas tem uma frequência diferente no ar. Uma leveza que some de conversas que antes tinham leveza. Um distanciamento que você percebe, mas que a pessoa ao seu lado é capaz de negar com tanta convicção que você começa a achar que é coisa da sua cabeça. O Fábio havia começado a trabalhar mais à noite. Projeto novo, prazo apertado. Havia saído mais vezes para almoços e jantares de trabalho. Cliente importante, não tem como recusar. Havia ficado mais cuidadoso com a aparência. Academia com mais frequência, roupa nova. O perfume que ele usava havia mudado. Eu havia notado cada coisa dessas. E havia feito com cada uma o que a maioria das pessoas faz quando não quer saber. Construí uma explicação razoável e segui em frente. Ele está se cuidando mais, bom. Trabalho exige isso mesmo. Casamentos têm fases. A gente se conta essas histórias porque acreditar nelas é mais barato, a curto prazo, do que não acreditar. O problema é que o curto prazo sempre termina. A nota fiscal estava dobrada ao meio, embaixo de um bloco de notas no fundo da gaveta. Papel térmico, daquele que as máquinas de cartão imprimem. Data no topo, uma quinta-feira de janeiro. Horário, 20h47. Restaurante, Bistrô Villeneuve, um lugar que eu conhecia de nome, mas que nunca tínhamos ido juntos. Itens, 2 pratos principais, 2 entradas, 2 taças de vinho. Valor total, 347 EK. Fiquei olhando para a nota por um tempo. Naquela quinta-feira de janeiro, eu lembrava com clareza, porque era uma data próxima ao aniversário da minha mãe, o Fábio havia chegado em casa por volta das 10h30 da noite,
dizendo que havia tido uma reunião longa com um cliente que estava com obra atrasada. Eu havia esquentado o jantar para ele. Ele havia dito que estava sem fome, que havia comido um lanche na empresa. Fechei a gaveta. Fui até a cozinha. Bebi um copo d'água. Fui até o banheiro. Me olhei no espelho por alguns segundos. Voltei para a escrivaninha, abri a gaveta de novo. A nota ainda estava lá. Tirei foto com o celular. Guardei a nota no lugar onde havia encontrado. Fechei a gaveta. Fui dormir. Não porque estava tranquila. Porque havia decidido naquele momento que não ia fazer nada sem ter clareza completa. Que não ia confrontar com uma única nota, que não ia explodir, que não ia dar a ele a oportunidade de construir uma explicação enquanto eu ainda estava com o coração acelerado. Nos 6 dias seguintes, fiz 3 coisas. Primeiro, acessei o extrato completo do cartão dele. Ele havia me dado a senha quando ficou internado por 1 semana 3 anos antes. E a senha nunca havia mudado. Baixei os extratos dos últimos 8 meses. O Bistrô Villeneuve aparecia 6 vezes, sempre quinta-feira. Sempre entre 20 horas e 22 dólares. Sempre valor entre 300 e 400 reais. A última entrada era de 2 semanas antes da nota que eu havia encontrado. Segundo, liguei para uma advogada especializada em direito de família que uma colega havia me indicado no ano anterior em outro contexto. Expliquei a situação brevemente. Ela disse: "Guarda tudo. Não faz nada ainda. Vem me ver semana que vem." Terceiro, abri uma conta corrente individual no banco digital que eu já usava. Comecei a mover uma parte da reserva de emergência que estava em conta conjunta. Na tarde da sexta-feira da semana seguinte, quando a Isabela estava na casa de uma amiga e o Fábio estava em casa, eu sentei à mesa da sala. Coloquei o celular na mesa com a foto da nota na tela. E esperei ele terminar de fazer café. Ele veio com as 2 xícaras. Hábito de 14 anos, sempre trazia para mim também. Sentou do lado oposto da mesa. Eu virei o celular para ele. Ele olhou para a tela, depois para mim. Ficou em silêncio. Não por 2 segundos, por quase 1 minuto inteiro. Aquele silêncio que é mais confissão do que qualquer palavra seria. Depois disse: "Camila, não precisa explicar quem é." Minha voz saiu mais calma do que eu esperava. Eu já vi o extrato. 6 vezes toda quinta. 8 meses. Ele fechou os olhos. "Eu sei que errei. Eu sei que você sabe." O que aconteceu nos 40 minutos seguintes foi uma conversa que eu havia, de certa forma, ensaiado na cabeça por aqueles 6 dias. Não com raiva, com clareza. Ele chorou. Disse que havia sido um erro, que havia crescido sem que ele soubesse como parar. Disse que me amava, que amava a Isabela, que queria tentar consertar. Eu ouvi tudo. Quando ele terminou, eu disse: "Fábio, eu acredito que você acredita em tudo o que acabou de falar. Mas eu tenho 14 anos de casamento numa cabeça que agora está relendo cada quinta-feira dos últimos 8 meses. E não consigo fazer esse cálculo fechar de um jeito diferente do que ele fecha." Ele perguntou se havia possibilidade de tentarmos. Eu disse que não. Não com crueldade. Não com grito. Com a mesma clareza fria com que eu havia organizado os documentos naquela semana, a clareza de quem passou tempo demais construindo explicações e que, quando a explicação real apareceu, simplesmente ficou sem energia para construir mais uma. A decisão mais difícil não foi essa conversa. Foi a conversa com a Isabela. O divórcio levou 11 meses. Não foi um divórcio fácil. Nenhum divórcio de 14 anos é. Mas foi um divórcio organizado, porque eu havia chegado à advogada com extratos, com a foto da nota, com o histórico financeiro dos últimos 8 meses. A advogada enquadrou as despesas como dilapidação de patrimônio conjugal. Um argumento que, num divórcio litigioso, pesou na partilha. Fiquei com o apartamento. Fiquei com a guarda principal da Isabela. Fábio ficou com a visita quinzenal e a pensão acordada. O custo não foi o processo, foi a Isabela. Ela tinha 12 anos quando eu e o Fábio sentamos para contar. Não contei sobre a traição. Não era o momento. Não era o que ela precisava saber. Contei que a gente havia decidido se separar, que a amávamos, que nada disso era culpa dela. Ela ficou em silêncio. Depois disse que queria ir para o quarto. Nos meses seguintes,
ela ficou mais próxima do pai. Não por escolha deliberada, acho, pelo peso específico da culpa que os filhos carregam quando precisam escolher. Mesmo quando ninguém pediu que escolhessem. Houve um período de 4 meses em que ela mal me olhava nos olhos em casa. Eu deixei, não por desistência, por respeito, porque havia coisas que ela precisava processar no tempo dela, e empurrar o processo não ia adiantar nada. Num domingo de manhã, 1 ano depois da separação, ela apareceu na cozinha enquanto eu fazia café e disse, sem olhar para mim diretamente: "Mãe, você está bem?" Era a primeira vez em meses que ela perguntava. Eu disse: "Estou, filha." Ela assentiu, pegou uma xícara, ficou do meu lado enquanto o café passava. Não disse mais nada, não precisou. Às vezes é assim que as coisas se consertam. Não numa conversa longa, não num pedido de desculpa formal, mas num domingo de manhã em que alguém aparece na cozinha e fica do seu lado sem precisar de motivo. O Fábio e eu nos falamos quando é sobre a Isabela. Não há hostilidade. Há a frieza educada de 2 pessoas que construíram algo junto e que estão aprendendo a existir como partes separadas do que construíram. Não perdoo no sentido de que a coisa não aconteceu. A nota fiscal ainda está na pasta de documentos, junto com os extratos e os papéis do divórcio. Mas perdoo no sentido de que não carrego mais aquilo como peso ativo. Carrego como informação. Como parte da história que me trouxe até o apartamento que é só meu, até a rotina que eu escolhi, até o domingo de manhã em que a minha filha apareceu na cozinha e ficou do meu lado. A nota fiscal estava numa gaveta que eu nunca abria. Às vezes a vida é assim. A coisa que muda tudo estava lá o tempo inteiro, esperando uma noite comum em que você precisasse de uma caneta. Se você chegou até o final dessa história comigo, muito obrigada. Me conta nos comentários, você já ignorou algo que sabia que não devia ignorar? E o que te fez finalmente parar de ignorar? Estou lendo tudo. E se esse vídeo tocou em algo para você, manda para alguém que precisa ouvir que tomar a decisão difícil e sair do outro lado ainda de pé é possível.